que é o patrono, né, dessa casa, pedindo a Ele que nos envolva de muito amor, de muita paz. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas especiais que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda, o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, e que assim seja. Sendo assim, dando continuidade, vamos convidar o palestrante Luiz para que possa, na palestra Céu, Inferno e Purgatório. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Abençoe-nos, Jesus, o Divino Mestre e amigo incondicional de nossas vidas. A humanidade tem evoluído muito ao longo dos séculos. Até por volta do século XII, porém, o comum é que as pessoas nasciam, cresciam, envelheciam e morriam sem perceber nenhuma mudança sonora. As coisas eram feitas quando ele morria do mesmo modo que eram feitas quando ele nasceu. Mas a partir do século XIV, XV, XVI, o conhecimento humano, as pesquisas, o desenvolvimento científico e tecnológico da humanidade avançou extraordinariamente. A tal ponto que no século XX houve um progresso extraordinário. No início do século XX, estávamos lá, 1906, nos ensaios de Santos Dumont na França, dos irmãos Wright nos Estados Unidos, no aparelho mais pesado do que o avião, que começaram a se desenvolver no final do século XIX, consolidou-se ali, no início do século XX. E o progresso foi tão acelerado que dizem os espíritos que no futuro, o século XX, será conhecido como o século do grande salto tecnológico da humanidade. Eu li há certo tempo uma crônica de uma escritora brasileira, ela já está no mundo espiritual, Lígia Fagundes Teles. Ela, na crônica, relata a sua conversa com seu netinho, Daniel, de 5 anos. Ela diz: Daniel, quando a vovó nasceu, não havia televisão, não havia antena parabólica, TV a cabo, não havia videocassete, não havia videocassete. Espera aí, dizia ela, hoje já nem há mais, você nem conhece videocassete, já substituído por equipamentos mais modernos. E foi relatando, não havia telefone celular, e ela disse que à medida que ela ia falando das coisas que já são tão comuns nos dias de hoje, que não havia quando ela nasceu, o netinho dela olhava para ela penalizado, de repente os seus olhos brilharam, mas dinossauro tinha, né, vó? Ela, eu sou do tempo do dinossauro. O avanço extraordinário. Hoje há equipamentos
sondas espaciais lançadas pela NASA no final dos anos 70, que já estão para além das fronteiras do Sistema Solar, ainda transmitindo surpreendentemente informações para a Terra. O telescópio Hubble e mais recentemente o James Webb traz imagens do universo de distâncias de galáxias com extraordinária precisão que estão a milhões de anos-luz da Terra. Entretanto, aquelas mesmas questões que inquietaram Édipo Rei na tragédia grega de Sófocles, na Estrada de Tebas, permanecem hoje tão atuais quanto foram na época proferida. Quem eu sou? De onde vim? Para onde vou? Por que eu nasci? Por que eu vou morrer? Qual é a finalidade da vida? Um psicólogo e psicanalista norte-americano, Dr. Holliday, teve a oportunidade de analisar essa questão numa visão antropológica da humanidade. Afirmou que o homem se perdeu por volta do final da Idade Média. Já liberto do jugo da Igreja, a ciência pôde se desenvolver. E ao invés de empreender essa possibilidade de estudo e de pesquisas, ao invés de iniciar um processo de conhecer a si mesmo, optamos por conhecer o mundo à nossa volta. Por isso, a humanidade ainda é tão atormentada na atualidade. Podemos fazer uma comparação. Imaginemos um pardal. Qual é a envergadura de um pardal? Com as asas abertas de uma asa a outra, cerca de 19 a 25 centímetros, mais ou menos, 20 centímetros. Ele voa a baixas altitudes, constrói o seu ninho, sai em busca de alimento. Ele é feliz e trabalha e vive como a sua organização, quanto a sua capacidade, se pudermos assim nos referir, de compreender o mundo à sua volta. Ele, dentro do seu nível, é feliz. Comparemos com uma águia. A águia, as maiores, têm envergadura, com as asas abertas, que ultrapassam 2 metros. Mais, cerca de 10 vezes as asas de um pardal. Ela voa a alturas, a altitudes que um pardal jamais vai atingir. É interessante estudar sobre a águia, porque percebe-se, quando forma-se uma tempestade severa, ela voa para cima da tempestade e fica lá no seu voo calmo, suave, tranquilo, enquanto a tempestade se desaba embaixo. Quando para a tempestade, ela volta, exceto quando ela tem filhote, porque aí ela fica no ninho protegendo o seu filhote. A águia é, dentro da sua capacidade, um animal, uma ave feliz, dentro do padrão da capacidade dela de compreendermos a felicidade. Comparando com o ser humano, uma criança, por exemplo, você dá para ela de presente um carrinho de brinquedo, de plástico, ela fica extraordinariamente feliz, para ela aquilo é felicidade. Esse mesmo brinquedo dado a um adulto gera sentimento, uma sensação, como gera uma criança. Ele já passou dessa fase. Um carrinho de plástico, de brinquedo, para ele não é atrativo. À medida que nós vamos crescendo, evoluímos, as nossas necessidades, os nossos desejos vão se aprimorando, vão se modificando. Mas imaginemos que tivéssemos um pássaro com a asa esquerda do pardal, pequena como a do pardal, e a asa direita grande como a da águia. Como é que esse pássaro iria voar? Ele não conseguiria, há um desequilíbrio. A asa da esquerda, muito curta, não consegue manter equilibrada de modo a acompanhar a asa da direita.
Ele não conseguiria voar, seria um pássaro desequilibrado, teria sua vida muito limitada, uma vida desastrada, por não ter uma aparelhagem física capaz de suportar uma vida tranquila, como o pardal, como a águia tem. Nós somos assim. Temos já um grande desenvolvimento intelectual, a nossa asa de águia, a nossa asa direita, mas um desenvolvimento moral de um pardal, a nossa asa direita. É por isso que o ser humano é tão desequilibrado. Ele tem uma enorme capacidade de fazer, mas tão pouca consciência do que fazer com essa capacidade. Por isso cometemos erros tão desastrosos. Nesse contexto, as religiões surgem como um recurso divino para ajudar o progresso da criatura, porque as religiões estão muito mais fortemente ligadas ao contexto moral. A religião visa nos conectar a Deus. Aliás, essa palavra religião vem de um verbo em latim, o verbo religare. O verbo religare significa religar. O que é religar? Você só pode religar uma coisa ou algo que estava ligado antes e que agora não está mais. Quando fomos criados por Deus, simples, ignorantes, quando não havia ainda o desenvolvimento moral, nem o intelectual, estávamos em sintonia, dentro do nosso limite, como uma criança, ligado à divindade, ligado ao Pai. Mas à medida que fomos nos desenvolvendo, e o desenvolvimento intelectual, que vem primeiro, mas avançou muito o desenvolvimento moral, não, estabeleceu-se esse desequilíbrio no homem. Perdemos a conexão com a divindade. Daí vem a religião nos conectar à divindade. Há muitas religiões pelo mundo. Essas religiões nasceram dos povos primitivos ao perceber um princípio que é muito presente nas chamadas ciências exatas, na física, nasceu na física, que é expresso da seguinte forma: não há efeito sem causa. Se você vê o efeito, algo causou aquele efeito. Daí o ser humano, vendo o mundo à sua volta, vendo fenômenos acontecerem, vendo coisas acontecerem, e que escapavam à capacidade humana, eles pensaram: não é o ser humano que fez isso está além da capacidade do ser humano. Os demais seres da criação são inferiores em capacidade intelectual do ser humano. Logo, há que ser um ser superior. Mas como eles não conseguiam compreender a síntese dessas habilidades num único ser, eles começaram a estabelecer diversos deuses, cada deus responsável por um fenômeno da natureza. Até que, no Egito Antigo, os sacerdotes sabiam da existência de um Deus único, mas eles entendiam que as massas não estavam preparadas para isso, que o povo não estava preparado para a noção de um Deus único. Por isso, criaram diversos deuses, embora soubessem que havia um Deus único. Só o povo hebreu foi o primeiro povo que percebeu o Deus único, e isso se consolidou como o povo único. Por isso Jesus veio através do povo hebreu. Mas todas as religiões, apesar das suas percepções, das suas concepções, dos seus princípios, da sua lógica diferente uma da outra, elas trazem um traço comum, alguns traços comuns. O primeiro, a existência de um ser superior acima de nós, que comanda tudo. Um ou mais de um ser superior. Segundo ponto, todas elas dizem que a nossa vida futura, todas as religiões falam de que depois dessa vida teremos uma outra vida. Mesmo porque sem isso, nenhuma religião faria sentido.
todos teremos uma vida posterior e que essa vida posterior está fortemente marcada ou será fortemente marcada conforme seja a nossa vida aqui no corpo de carne. Nós vamos adentrar essa outra vida levando a bagagem dos nossos acertos e dos nossos erros. Todas as religiões trazem esse contexto. Por isso, nasceu nas religiões a ideia do céu. Aqueles que tiveram uma vida nobre, uma vida boa, uma vida digna, vão para o céu. Aqueles que tiverem uma vida marcada por erros, os desatinos de toda sorte, vão ter uma vida de dor, de sofrimento. A Igreja Católica, e vamos ver o que se fala comumente, é a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Católica significa universal. Apostólica porque veio dos apóstolos Pedro e Paulo. Romana porque Roma adotou a Igreja Católica como uma igreja de Estado. Isso foi extraordinariamente benéfico para o cristianismo, porque sem Roma, que era o maior império que o Ocidente já conheceu, deu o status no Ocidente de uma doutrina universal para o cristianismo. Ela deu ao catolicismo e, por consequência, ao cristianismo esse caráter universal. Sem Roma, o cristianismo seria relegado a uma doutrina periférica em países exóticos tratados como uma doutrina secundária. Mas, graças a Roma, o cristianismo cresceu. Mas no catolicismo iniciante, ele foi, depois de Roma, transmutado. Aquela pedagogia que havia cristã do século II e meio e IV, que os grandes sacerdotes da Igreja Católica construíram, ela foi, de certa forma, alterada quando chegou-se ao papado. E o que é que aconteceu? Aquela percepção de céu e inferno começou a ser questionada no próprio meio da igreja. Por quê? Ora, dependendo da nossa vida, vamos para o céu, um local de prazeres, de contemplação, de belezas, da ausência de dor, de felicidade e morredora. Mas aqueles desequilibrados vão para o inferno, um local de tormentos eternos. Mas o que fazer? Esse contexto, esse questionamento surgiu em meio a esses sacerdotes. Mas o que fazer daquelas pessoas que não tiveram uma vida tão nobre assim para merecer ir para o céu? Mas, por outro lado, não cometeram tantos desatinos assim para sofrer para sempre no inferno. Para onde vai essas almas? O céu está além do que elas merecem. O inferno é uma punição superior às faltas que cometeram. Daí criou-se a noção, a ideia do purgatório, que foi uma criação bastante lógica e pertinente. Purgatório é um lugar onde a pessoa vai purgar os seus erros. Cometeu os erros, ele vai ficar lá até purgar os seus erros para poder ir para os céus. Na Reforma Protestante, um dos questionamentos de Calvino e Lutero, essa foi uma das abordagens. Eles não aceitaram a criação do purgatório. Por isso, os protestantes evangélicos hoje, eles só creem no céu e no inferno. Ora, o que é o céu? O que é o céu para nós? No capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai, uma passagem do Evangelho, está lá em Mateus. Os Espíritos dizem que
A Terra é um mundo de provas e expiações. Nós temos uma classificação feita por Kardec do todo, mundos primitivos, que são os mundos de informação, e os mundos para os primeiros passos da humanidade, então, que começa o desenvolvimento naquele mundo. Os mundos de provas e expiações, que é o nosso, os mundos de regeneração e os mundos felizes. Qual é a característica deles? Nos mundos primitivos reina soberana as paixões. O mal é o que predomina, o bem nascente ainda é muito fraco diante do mal. Nos mundos de provas e expiações, como é o nosso caso, ainda o mal supera o bem. Mas o bem já começa a crescer, já começa a despontar. No mundo de regeneração, o bem supera o mal. E nos mundos felizes, o mal já não mais existe. Mas qual é o conceito nosso de céu? Nesse mesmo capítulo 3, os Espíritos dizem: o ser humano, graças aos seus desequilíbrios, a sua vida penosa, as suas dificuldades da vida, os seus desatinos, o seu pensamento desordenado, ele tem se mostrado incapaz de compreender a beleza do céu. Nós imaginamos que o céu é um lugar onde os espíritos superiores vivem em um estado de contemplação eterna, talvez dando curso a espetáculos onde os mais grandiosos estariam a curso dos espíritos mais elevados, mas nada precisaria ser feito, porque tudo está feito. Um mundo assim, para nós, incapaz de ser percebido, que seria um mundo negativo. Porque o local que você não tenha nada para fazer, você descansar depois do trabalho, ter um período de lazer para refazer suas energias, é extraordinariamente benéfico. Mas ficar assim, sem fazer absolutamente nada, é incompatível com nós mesmos. Porém, muitos de nós imaginamos o céu assim. Daí, os Espíritos dizem: o ser humano se mostra incapaz de imaginar as alegrias dos céus. Entretanto, é capaz de conceber os tormentos do inferno com cores muito vivas, com os sofrimentos mais extraordinários que a mente humana é capaz de conceber, para compreender o inferno. Nós compreendemos muito mais o inferno do que o céu, porque nós vivemos num mundo de desequilíbrio. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos muito interessante. Ele primeiro pergunta sobre a chamada doutrina das penas eternas, ou seja, aquele que cometeu erros em abundância vai para o inferno. Ele pergunta: existe isso, essa doutrina, ela é verdadeira? Porque aquela concepção de ou vai para o céu ou para o inferno é a doutrina das penas eternas, a ida para o inferno. Você vai sofrer para sempre. Os Espíritos dizem, responde a Kardec, que não. E usam o conceito da física: causas finitas não podem gerar consequências infinitas. Ou seja, por mais que a pessoa tenha errado, ela errou durante algum tempo, a vida inteira, mas foi um tempo limitado entre o seu nascimento e a morte. Como ela vai passar para sempre sofrimento no inferno? Deus, que é soberanamente justo e bom, como aplicaria uma pena eterna a alguém? Sofrimento eterno. Por outro lado, uma mãe nobre, digna, que merece ir para o céu, mas que tenha filhos, tenha entre eles um ou alguns desequilibrados, cometerem muitos desatinos, e por essa
concepção iria para o inferno, que céu haveria para essa mãe, sabendo que o seu filho, que ela amou e ainda ama, vai para sempre sofrer no inferno? Daí, Kardec faz uma outra pergunta que para mim é extraordinariamente bela o seu significado. Quanto tempo dura o sofrimento do culpado? A resposta dos Espíritos: o tempo necessário a que melhore. Isso nos remete a uma própria concepção do Evangelho. No Antigo Testamento, os profetas da antiguidade hebraica, lá mostra a divindade como um juiz que pune o transgressor. É um juiz implacável, que não perdoa, que aplica penas rigorosas aos sofredores, que mandava aos povos vencidos não perdoar nem mesmo as mulheres ou as crianças. Jesus trouxe uma visão diferente. Por isso que o Evangelho significa boa nova. Nova, porque é uma nova concepção da divindade, que nasceu lá no povo hebreu. Cristo aproveitou, mas trouxe uma nova percepção da divindade. E boa, por que boa? Porque Jesus mostrou a divindade não como um juiz, mas como um pai. Não como um juiz implacável, mas como um pai amoroso. Não como um juiz implacável que pune, mas um pai amoroso que educa. Quando se fala do sofrimento, as pessoas questionam: por que Deus, que é amor, nos manda tantas dores? E Kardec fez essa pergunta aos Espíritos: qual é a finalidade da dor? Por que há tanto sofrimento no mundo? E os Espíritos dizem que a dor, ela é uma mestra amiga. Ela faz com que se avance em alguns anos o que sem ela levaria décadas. Ela acelera o processo evolutivo. Kardec não se dá por satisfeito, mas pergunta então: mas a divindade não poderia se valer de outros meios, senão a dor, para impulsionar a criatura para o progresso? E eles respondem: sim, de certo que sim. A divindade sempre se vale primeiro dos mecanismos do amor. Quando falecem os mecanismos do amor, vem a dor. A dor é o remédio amargo para o doente rebelde. Porque é uma diferença profunda entre o amor e a dor. O amor chama, o amor convida, o amor oferece, o amor estimula, mas nunca obriga. Como nós nos mostramos refratários ao amor, vem a dor. A dor, diferente do amor, ela obriga. Vamos imaginar, você um dia amanhece com um dente sentindo uma leve dor, muito pequena aquela dor. É um alerta suave do seu dente dizendo: alguma coisa não está bem comigo, cuida de mim. Aí você tem tantos compromissos, tantos aprazeres, uma dorzinha, você deixa passar, depois eu dou, e não vai. A dor aumenta um pouquinho. Passado um tempo, você não atendeu, a dor aumenta. O que está afetando o dente se torna um pouco mais grave. O que você faz? Vai numa farmácia e dá uma pomada para eu passar aqui para não sentir a dor. E vai levando. Aí você um dia vai tomar água, quando a água fria toca naquele dente, você sente. O que você faz? Vai ao dentista? Não. O dente está do lado de cá, você deve água assim para não tocar naquele dente. E você vai levando, até que um dia, quase sempre de madrugada, vem uma dor horrorosa, que não tem pomada, que não tem remédio nenhum que faça aquela dor parar. Você passa uma noite clara, com uma dor terrível, aí no outro dia, um
vai ao dentista, porque você precisa tratar para não comprometer mais ainda o seu dente. A dor tem essa finalidade. Esse é o caminho nosso dentro da evolução, do nosso progresso evolutivo. O céu, certa feita, Jesus, perguntaram a ele quando vai se instalar o reino dos céus na terra. Os discípulos perguntaram isso a Jesus. Quando vai se instalar na terra o reino dos céus? E Jesus disse, porque para eles o paraíso, que significava naquele momento a libertação do povo hebreu, do jugo romano, aquela região da Palestina, toda aquela região era dominada por Roma. Para eles o paraíso era libertar do jugo romano. E com a instalação do reino dos céus, esse jugo romano acabaria. Daí, pergunta, quando vai se instalar o reino dos céus na terra? Jesus diz, olhe e não verás ele chegar. Escute e não ouvirá ele chegar. Ninguém dirá o reino dos céus está aqui ou ali, porque o reino dos céus está dentro de nós. O Espírito, o nobre Espírito, venerando o Espírito Emmanuel, comentando sobre essa passagem de Jesus, diz, atrevo-me a complementar o ensino do Divino Mestre, o inferno também. O céu e o inferno são construções que nós fazemos para nós mesmos. Por exemplo, aquela jovem, um dia lá fora, é um dia maravilhoso, um sol bonito, um dia agradável, uma brisa suave, um dia ensolarado, o ar agradável, porque houve uma chuva antes e limpou o ar, então um dia muito bonito. Mas porque ela terminou o namoro que ela queria, sempre ela brigou com o namorado e acabou o namoro, ela está sofrendo, e você pergunta a ela, como é que está o seu dia? Ela está péssima. Porque o seu interior está sentindo o seu estado. Por outro lado, um tempo depois, o dia lá fora está chovendo, está em inundação, tudo alagado, a energia caiu, é um transtorno na cidade, mas porque ela voltou para o namorado, eles estão às mil maravilhas, você pergunta a ela, como que está o seu dia? Está ótimo. É o estado interior que de fato define se está bem ou não, e não o ambiente exterior. Joana de Ângeles, o Espírito, através da mediunidade de Edivaldo Franco, diz, somos livres por outorga do livre-arbítrio da divindade para criar asas e voar, metaforicamente falando, ou para cortar as próprias pernas e rastejar. Somos os construtores do nosso destino. O céu e o inferno, como mundos interiores que fazemos para nós mesmos, está lá presente sempre. E vamos construir o céu, não precisamos chegar no plano espiritual. Ele será mais intenso lá, conforme a gente vive aqui. A nossa vida mais equilibrada, mais digna, vai suavizando as dificuldades do mundo. O nosso coração já se aproxima do estado superior de paz interior. A paz de consciência é o salário daquele que faz o que ele pode, o que ele dá conta para vencer, para dominar as suas más tendências, para ser uma pessoa melhor. Mas aquele que se entrega aos desequilíbrios de toda sorte, por um momento, ele até pode ser considerado vencedor, mas fatalmente virá um momento em que os débitos, as dores vão cobrar o seu preço. A vida funciona como uma contabilidade. A vida funciona como fosse nós, uma empresa, e a contabilidade da nossa empresa, tudo o que a gente faz de bem entra como crédito. Tudo que a gente faz de errado, os desatinos, os erros,
erros, os débitos que contraímos entram como débito. Qual é o nosso balanço? Temos mais erros do que acertos? Porque todos nós erramos. Joana de Ângeles também, através de Divaldo Franco, diz que o único ser que já passou pela terra e não tinha débitos a ressarcir foi Jesus. Todos os demais, o maior ou menor grau, somos devedores. Daí, qual é o nosso balanço? Somos credores porque fizemos mais coisas boas do que coisas ruins, ou somos devedores? Isso determinará o nosso estado já aqui presente e o nosso estado futuro. Para vencer a nós mesmos, é preciso querer, é preciso trabalhar para caminharmos nessa direção. Porque, como dissemos, o céu, o inferno ou o purgatório, esses são estados que construímos para nós mesmos. Vamos analisar um comparativo. E vamos citar um exemplo para compreender a dificuldade da nossa caminhada. Porque Paulo, o extraordinário apóstolo Paulo, disse certa feita: o bem que quero fazer, não faço. O mal que não quero fazer, este faço. Mostrando a dificuldade nossa para vencer a nós mesmos. Imaginemos que você adora falar mal da vida dos outros. Esse é um erro grave. Vai gerar sequelas mentais, espirituais na vida futura, se não gerar nessa. Mas você percebe que não deve mais falar mal da vida dos outros. Que aquilo é um erro, que aquilo vai comprometer a sua questão espiritual. Aí você se promete, amanhã, a partir já de hoje, mas hoje é à noite, vai se concretizar amanhã, não vou falar mais mal de ninguém. Aí você feliz, com aquele propósito, vai dormir. Outro dia você vai para o trabalho, quando você chega lá, uma outra pessoa que também gosta de falar mal dos outros, te procura nos iguais, se atrai. Você soube o que aconteceu com fulano? Não, o que foi? Aí começa já a falar mal da vida dos outros. Num determinado momento você percebe, meu Deus, eu prometi que não ia falar mais mal da vida dos outros, mal cheguei no trabalho, já estou falando mal. É porque você já entrou naquela fase de conforto, onde o seu modo comum de agir é falar mal da vida dos outros. E aí você fica triste. Eu prometi que não ia falar mais mal de ninguém, e mal cheguei no trabalho, já estou falando mal dos outros. Esse tipo de proposta não funciona. Você tem que ser mais comedido. Analise assim, de quantas pessoas eu falo mal por dia? Eu falo mal de 100 pessoas por dia. Então coloque um propósito para você. Amanhã eu vou falar mal só de 95. Fique feliz das 5 que escaparam da sua língua. Não sofra pelas 95. 5 a menos. Quando você conseguir falar mal só de 95, agora eu vou falar mal só de 90. E vai fazendo isso até que um dia você já não fala mais mal dos outros. Seja comedido com você mesmo. Eu devo fazer propósitos grandes, extraordinários? Não. Eu preciso melhorar o relacionamento com as pessoas que eu já não gosto mais de falar com elas. Então eu vou procurar a pessoa que eu mais odeio para fazer as pazes com ela. Não está na hora ainda. Procura aquela pessoa que por alguma coisinha que talvez você nem lembre direito mais, estragou a amizade entre vocês. Procure, vai relatar. Essas conquistas de coisas pequenas vão te permitir fazer voos mais altos. Muita gente na vida espera um momento grande para ele se mostrar grande. E não vai conseguir. O importante é ele ser pequeno, grande nas coisas pequenas, para que então, quando acontecer algo grande, ele já
aprender umas coisas pequenas, como se comportar, e vai ter mais chances de sucesso. Jesus, quando foi julgado em Roma, eu não sei até que horas eu tenho, está terminando o tempo. Bem na minha frente, eu vou contar essa passagem para vocês que tem a ver com essa dificuldade nossa. Na visão do povo romano, Jesus não era ameaça para Roma. Jesus falava coisas que para os romanos não faziam sentido. Todos somos iguais. O romano pensava, eu, Patrício, igual esse povo miserável, conversa desse homem é um lunático. Todos somos filhos de Deus. Amarmos uns aos outros. Essa é a lei da vida. O povo romano era o povo guerreiro, era o povo conquistador. O amor não fazia parte da relação com os outros povos. Mas nada disso ofendia Roma. Augusto César, que nasceu, foi o imperador que precedeu o nascimento de Jesus, o imperador romano, ele implantou uma estratégia de domínio chamada paz romana. Como é que acontecia? Quando Roma dominava uma região, ela oferecia às famílias proeminentes, as de maior poder econômico e as de maior poder científico, de maior poder político, ela oferecia a cidadania romana. Era o green card da época. E a maioria das famílias aceitava esse benefício, essa honra de Roma. Ele se tornava também um cidadão romano e tinha direitos especiais. E Roma era tolerante com os povos conquistados, permitia que eles exercessem algum tipo de governo, sendo que o governo maior era comandado por Roma, e que eles pudessem aplicar a justiça ao seu próprio povo. A um romano, não. Se um romano cometer um delito qualquer, o tribunal romano que julgava. Mas o hebreu julgava o hebreu, o sinédrio, eles deixavam. Só não permitia que aplicasse pena de morte. Pena de morte é uma pena que só Roma podia aplicar. Jesus não era ameaça para Roma. Roma era absolutamente inflexível em duas coisas. A primeira, a sonegação de impostos. A pessoa pega sonegando impostos, a primeira pena, se era a primeira vez, era chamado réu primário, metade dos seus bens eram confiscados. Se ele era reincidente, na primeira ele perdeu a metade dos bens. Na segunda vez que ele foi pego sonegando, todos os seus bens eram confiscados e ele e a família dele se transformavam em escravos. Era uma punição severa. Mas havia uma outra coisa que Roma era absolutamente intolerante. A mão de Roma era pesadíssima para esse delito. A tentativa de resistência à dominação romana. Insuflar a multidão para atacar Roma, tentando resistir, acabar com a dominação romana, invariavelmente era punido com a morte. Mas Jesus não fez nada disso. Nunca falou mal de Roma, nem quando os saduceus e os fariseus tentaram colocar Jesus numa situação contra Roma, quando eles perguntaram a Jesus, o povo hebreu não gostava de pagar imposto. Ninguém gosta de pagar imposto. Por isso que é imposto. Não é livre-arbítrio seu. Ninguém gosta de pagar imposto. Mas o povo hebreu era pior ainda, porque ele pagava imposto, e era com esse dinheiro do imposto, uma parte é para sustentar a riqueza, o luxo de Roma, outra parte é para a administração local, e outra parte para manter o exército romano, que era
o exército que garantia a dominação romana. Ou seja, o hebreu pagava imposto para Roma continuar dominando a região. É óbvio que o povo não gostava disso. Daí, eles perguntaram a Jesus: é lícito pagar imposto? Se ele falasse que sim, ele ia estar contra o povo hebreu, que falava não para isso. Não falava em alto som, porque se Roma visse isso, ele era punido. Mas o povo hebreu achava que não deveria pagar imposto. Então, se Jesus dissesse sim, ele ia estar contra o seu próprio povo hebreu. Se ele respondesse não, ele estaria contra Roma. Daí, os sacerdotes iriam denunciar Jesus a Roma e Roma iria punir severamente. Não tinha resposta certa. Daí Jesus pediu: mostra-me uma moeda. E como estava lá a esfinge, a face de César, ele disse aquela célebre frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus nunca falou mal de Roma. Já os sacerdotes, Jesus falava continuamente dos absurdos do comportamento dos sacerdotes hebreus. Por exemplo, no templo, só havia um templo para o povo hebreu. Era o grande templo de Jerusalém. Todos os demais templos eram templos menores, chamados sinagogas. No templo tinha um formato de circunferência e havia cadeiras, mesas e bancos reservados para as pessoas. Os bancos em locais mais nobres, com melhor visão do templo, eram reservados para os sacerdotes de alta hierarquia e para as famílias mais ricas da sociedade. E no centro do templo havia uma urna chamada gasofilácio, que era onde os donativos eram depositados. O que é que muitos faziam? Colocavam suas moedas num saco, não um saco de pano, mas um saco que semelhava ao papel bem barulhento, e colocavam as moedas num saco que comportava muitas mais moedas. Aí quando ele chegava na frente do gasofilácio, ele sacudia o saco para fazer barulho e todo mundo olhava para ele depositava, todo mundo vendo quão generoso ele era. Quando Jesus viu isso, disse: ele já recebeu a sua paga, porque ele queria ser visto como generoso pelo povo, e o povo o via assim. Pois bem, os sacerdotes de mais elevada hierarquia, quanto mais elevada fosse a sua posição na hierarquia sacerdotal, mais ricamente adornadas eram as suas vestes. E vendo isso, Jesus disse: o reino dos céus não vem com aparências exteriores, e chamou os sacerdotes de sepulcros caiados, belos por fora, mas apodrecidos por dentro. Havia uma outra coisa. Era a tradição hebraica de você fazer oferenda de bichos ao sacrifício. Uma cerimônia era: você levava um animal para o templo, para nas datas certas. Após muitas orações, você mentalizava passando os seus pecados para aquele animal. No final da cerimônia, o animal era açoitado até a morte, e a morte do animal significava a morte dos seus erros. Daí que surgiu aquela expressão de bode expiatório, alguém que vai pagar a culpa dos outros. Vendo esse tipo de situação, o que os sacerdotes fizeram? Começaram a dizer que para servir essa cerimônia tinha que ser animal puro. Mas quais eram os animais puros? Aqueles que os sacerdotes diziam que eram puros. E quais os que eles diziam que eram puros? Aqueles fornecidos por fazendeiros, por criadores que tinham convênio com o templo, que pagavam uma comissão para o templo. Obviamente, os animais mais caros, porque tinha comissão a ser dada pelos sacerdotes. Jesus se rebelou contra
adentrou no lugar dos santos. Para os sacerdotes, eles viam Jesus como inimigo, um adversário, porque o povo se encantava com Jesus. Muito mais pelas suas curas extraordinárias do que pelo que ele dizia, porque a grande maioria das pessoas não conseguiam compreender direito a implicação filosófica do ensino de Jesus. Mas os sacerdotes percebiam. Por isso eles julgaram Jesus e condenaram Jesus à morte. Mas a pena de morte o Sinédrio não podia aplicar, só Roma. Por isso foram até Pôncio Pilatos, para que Pilatos fizesse o julgamento de Jesus. Pilatos era o governador da Judéia e era também o juiz. Não havia separação entre executivo, judiciário e legislativo. As leis vinham de Roma e o governador era ao mesmo tempo juiz e executivo. Levaram a Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos não queria julgar Jesus. Primeiro, ele estava ali por ocasião da Páscoa, que era o maior evento da cristandade, aliás, do povo hebreu, depois passou a ser um evento da cristandade também, por assimilação, mas na época era o maior evento do povo hebreu. Pilatos morava noutra cidade, ele considerava que em Jerusalém os sacerdotes criavam um ambiente bem ruim, ele não morava lá, mas por ocasião da Páscoa ele ia para receber os convidados que vinham de toda parte. Ele não queria julgar Jesus, a cidade estava muito cheia, ele recusou julgar, os sacerdotes não aceitaram. Daí ele pensou, vou conversar com este homem, porque ele via Jesus até com admiração, ele não via Jesus como uma ameaça à Roma. E aí, quando Jesus começou a dizer, quando começaram a dizer para ele que Jesus era de Nazaré, estava lá Herodes Antipas, que era o governador da Galileia. Jesus era de Nazaré, que pertencia e pertence à Galileia, e ele ainda existe até hoje, esse local, lá em Israel. Ele então mandou Jesus para que fosse julgado por Herodes Antipas. Filho daquele Herodes o Grande, quando Jesus nasceu, mandou matar as crianças em Belém. Herodes se recusou, vou encurtar a história por causa do tempo, se recusou a julgar. Voltou para Pôncio Pilatos. Aí Pôncio Pilatos não queria julgar. O que os sacerdotes fizeram? Ameaçaram Pilatos, dizendo, nós temos provas de que o Senhor desviou o dinheiro que deveria mandar para Roma. Se o Senhor não julgar Jesus, nós vamos enviar essas provas, esse dossiê para Roma. E você sabe como César vai lidar com isso. A condenação à pena de morte era inapelável. Então, ele se viu acuado e resolveu julgar Jesus. Mas ele não queria julgar Jesus, para ele Jesus era inocente. Daí ele teve uma ideia. Chamou os seus e pediu para que eles investigassem nos calabouços do palácio qual era o criminoso lá preso, mais odiado pela população. E voltaram, olha, há um ladrão que já roubou muita gente, o povo odeia, chamado Barrabás. Era comum na tradição romana, na época da Páscoa, um gesto de boa vontade, libertar alguns prisioneiros. E aí Pôncio Pilatos disse, na hora eu vou perguntar ao povo se eles querem que eu liberte Jesus ou Barrabás. É óbvio que o povo vai escolher Jesus. E aí eu vou libertar Jesus e vou dizer para os sacerdotes, o seu próprio povo pediu a libertação de Jesus. Para ele, a coisa funcionou bem na cabeça. Só que os criados do palácio eram espiões do Sinédrio e foram informar Caifás qual era o plano de Pôncio Pilatos. Caifás convocou uma reunião de emergência no Sinédrio com aqueles mais próximos dele, contou o plano de Pôncio Pilatos e saiu cada um com medo de levar uma determinada quantidade de pessoas na hora do julgamento em praça pública e pedir a absolução de Barrabás. Por isso, quando
Pôncio Pilatos perguntou ao povo a grande quantidade de pessoas manipuladas pelo Sinédrio, pediu a libertação de Barrabás. Ele, surpreso, fez um gesto que o imortalizou para a posteridade, lavou as mãos, que é um símbolo de omissão, de se afastar do problema, como se o problema não tivesse a ver com ele. Ele lavou a sua mão e não condenou Jesus. Olha que coisa interessante, ele entregou Jesus à multidão. A multidão cuidou para que Jesus, pelos romanos, fosse crucificado, mas ele próprio não deu. Pôncio Pilatos não deu a sentença de morte para Jesus. O venerando espírito Emmanuel, no livro Alma e Luz, uma crônica abordando essa passagem, diz algo belíssimo, que é assim: Pilatos hesitava. Seu coração era um pêndulo entre duas forças poderosas. De um lado, era sua consciência transmitindo-lhe a vontade superior dos planos divinos. De outro, era a imposição da turba ameaçadora, encaminhando a vontade inferior das esferas baixas do mundo. O infortúnio do juiz romano foi entregar ao sucessor aos desígnios da multidão mesquinha. Na qualidade de homem, Pôncio Pilatos era portador dos defeitos naturais que ocorrem a grande maioria de nós na experiência em que o nobre patrício se encontrava, a vida na terra encarnada. Mas, naquele momento, o imenso desejo de Pilatos era de acertar. Ele queria ser justo, ele queria ser bom no julgamento do Nazareno, mas fraquejou pela vontade enfermiça, cedendo às zona contrária do bem. Ao examinar o fenômeno, diz Emmanuel, não nos move outro objetivo senão analisar a nossa própria fragilidade diante da vida. Quantas vezes agimos ao modo de Pilatos nas estradas da vida? Imaginemos o tribunal de Jerusalém transportado para o nosso limite. Jesus não se coloca contra a nossa análise, mas aguardando nossa decisão, permanece conosco o seu pensamento divino e libertador. Como aconteceu com Pilatos, nosso coração se transforma em pêndulo entre as exortações da consciência eterna e as requisições dos desejos inferiores. Quase que invariavelmente entregamos o pensamento de Jesus para as esferas baixas, onde sofre a mesma crucificação de antes. Vemos assim que Pôncio Pilatos se transformou em profundo símbolo da caminhada humana. Esses somos nós, que ainda não conseguimos ter a força que desejamos. Passemos da viagem interior, analisemos a nós mesmos, nos esforcemos para mudar. É difícil? É, mas é necessário. Não tem outro caminho para chegarmos ao padrão superior de conduta, senão o esforço para poder crescermos. Eu vou falar bem rapidinho, tá? na experiência. Eu fui controlador de voo aqui no aeroporto da Montoya. Uma vez eu perguntei ao piloto de Boeing 737, da época, quanto ele gastava de combustível para decolar. Ele me disse, eu vou passar a unidade, galão, libras, melhor dizendo, mas eu vou passar para litros, que fica mais fácil para a gente entender. Eu gasto 600 litros de querosene, combustível já, para decolar. E eu perguntei, e voo de cruzeiro? Voo de cruzeiro é assim, suponhamos que ele vai decolar de Belo Horizonte para Salvador. Ele decola, sobe até uma determinada altitude, voa, quando está se aproximando de lá, ele desce para pousar. Esse período aqui é chamado voo de cruzeiro. Quanto você gasta em voo de cruzeiro? 1.100 litros por hora. Olha que coisa interessante, a decolagem ocorre em 30, 40 segundos. Desde que ele está na cabeceira da pista, ele aciona os motores, a potência
potência máxima. É como num carro, você pisasse no acelerador, o máximo possível. Ele precisa, porque a pista é curta, ele tem que começar a percorrer a pista aumentando rapidamente a velocidade para adquirir velocidade para sair do chão. E um jato vazio desse, na época, pesava 35 toneladas. Hoje, você pega esse A380 da Airbus, pesa 100 e poucas toneladas, vazio. Precisa de muita energia para decolar. Por isso ele aciona o motor ao máximo. Depois que decola, ele já reduz a potência. E quando chega ao nível de cruzeiro, nenhum motor aguenta funcionar ao máximo durante muito tempo. Mas para decolar isso é preciso. Quando ele atinge o nível de cruzeiro, ele já está na altitude que ele quer, já está na velocidade que ele quer, ele tem que manter. Então, ele gastava 600 litros em 20 a 40 segundos e 1.100 por hora depois que está no nível de cruzeiro. Para que isso serve para a gente? Por que isso serve? Para mudar, no início é preciso muito esforço, mas depois, quando aquilo já vai se transformando em conquista nossa, se torna mais fácil. Eu lembro de uma amiga que dizia o seguinte: mulher tem muito isso, né? Ela se imaginava gorda. Não era, mas mulher tem isso, ela se imaginava gorda. E ela me falava: Luiz, eu queria emagrecer, mas se não é tão bom. Eu falava: olha, você não está disposta a pagar o preço para isso. Você não é gorda, mas se acha que é, seja feliz com isso, porque você não vai pagar o preço. Se você vai na cabeceira da pista, não aplica a potência motor ao máximo, no meio do caminho você tem que interromper, porque senão você vai bater, vai acontecer um desastre. Aí a maioria de nós ficamos para lá e para cá na pista sem nunca decolar. Façamos esse compromisso com nós mesmos, nos esforcemos. No início é difícil, mas depois faz. Muito obrigado.